Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente param de te procurar? Não houve briga, não houve erro grave. Elas apenas seguiram. E você ficou ali, tentando entender o que faltou. A verdade é incômoda. Não foi o que você fez de errado. Foi o que você fez demais. Facilitou demais, explicou demais, esteve disponível demais e, sem perceber, removeu algo que deveria estar sempre presente em qualquer relação: o custo de te perder. Quando alguém sabe que você sempre vai estar ali, que sempre vai entender, que sempre vai relevar, sua presença deixa de ter peso. Este vídeo não é sobre quem te rejeitou, é sobre o momento exato em que você começou a se colocar abaixo. Aqui é o canal Sendo Estoico. E se você já sentiu que dá mais do que recebe, que insiste onde deveria recuar, que explica onde deveria simplesmente silenciar, deixe nos comentários. Eu facilitei demais. Não precisa contar a história caso não queira. Só essa frase. Porque reconhecer isso já é o primeiro passo para mudar. E se você quer entender como sua postura molda o valor que os outros atribuem a você, inscreva-se agora e ative o sino. Vamos fundo. Existe um tipo de rejeição que não grita. Ela não bate a porta. Não bloqueia seu número. Ela simplesmente esfria. As respostas ficam mais curtas. O intervalo entre as mensagens cresce. Os planos que antes eram certos viram talvez. E você, sem entender direito, começa a se perguntar: o que eu fiz? A resposta não está no que você fez de errado, está no que você fez de sobra. Pense em quantas vezes você foi rápido demais para responder. Quantas vezes relevou um comportamento que te incomodou porque não valia a pena brigar. Quantas vezes você se antecipou, facilitou, resolveu sozinho para que a outra pessoa não precisasse se esforçar. Você achou que estava sendo maduro, compreensivo, evoluído, mas o que aconteceu de fato foi que você ensinou alguém a não te valorizar. Porque valor, no fim, não é só sobre quem você é sobre o custo de não ter você. E quando você remove esse custo, quando você sempre entende, sempre releva, sempre está ali, você transforma sua presença em algo garantido. E o que é garantido nunca é prioridade. Olhe ao redor. As pessoas que são valorizadas não são necessariamente as melhores, são as que impõem algum tipo de escassez. Não de forma manipuladora, mas natural. Elas têm limites claros, não estão sempre disponíveis, não explicam demais, não facilitam além do razoável. E isso cria algo poderoso: consequência. Quando alguém sabe que te ignorar tem peso, que te perder custa algo, que sua presença não é infinita, essa pessoa age diferente. Agora compare com o que você fez. Você esperou horas por uma resposta e mesmo assim respondeu em segundos. Aceitou desculpas fracas porque todo mundo tem problemas. Cancelou seus planos para se encaixar nos planos do outro. Ofereceu atenção sem pedir atenção de volta. E chamou isso de amor, de amizade, de maturidade. Mas a verdade nua é esta: você barateou sua própria presença. Tem uma frase de Epicteto que corta fundo: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E você entregou o controle, não para uma pessoa específica, mas para a ideia de que se você facilitasse o suficiente, seria escolhido. Essa crença é silenciosa, mas mortal, porque ela te transforma em alguém que pede permissão emocional para existir na vida do outro. E veja, isso não é sobre ser frio. Não é sobre joguinhos, não é sobre virar alguém calculista que dosa afeto como se fosse moeda de troca. É sobre algo muito mais simples e devastador. Você parou de se respeitar, não de forma declarada. Ninguém acorda e decide: hoje vou me diminuir. Mas você fez isso em pequenas entregas diárias, cada vez que aceitou migalhas, cada vez que fingiu que estava tudo bem quando não estava. Cada vez que colocou o conforto emocional do outro acima do seu próprio limite. Agora,
Olhe o resultado. A pessoa que você tanto priorizou mal te responde. Não te procura. Não sente falta. E você ainda acha que o problema é externo. Ela mudou. Ele não me valoriza. Mas a pergunta real é: como você ensinou essa pessoa a te tratar? Porque ninguém nasce sabendo quanto você vale. As pessoas aprendem pelo que você aceita. E você aceitou ser tratado como opcional. A ilusão moderna é achar que amor, ou qualquer relação de valor, é sobre dar sem limites. Que quanto mais você se doa, mais será reconhecido. Isso é mentira romântica. A verdade estoica é oposta. As pessoas respeitam quem se respeita primeiro. Elas valorizam quem estabelece fronteiras. Elas sentem falta de quem não está sempre disponível. E antes que você pense, então, o problema é meu caráter, sou fraco demais. Pare. Isso não é fraqueza de caráter. É estratégia errada aplicada com intenção boa. Você agiu como se generosidade emocional fosse investimento garantido. Como se cada eu entendo, cada sem problema, cada estou aqui, gerasse retorno automático. Mas relações humanas não funcionam como contrato. Elas funcionam como ecossistema, e você criou um ecossistema onde sua ausência não tem impacto. Pense nisso agora, com honestidade brutal. Quando foi a última vez que você disse não? Que deixou alguém esperando sua resposta, que priorizou seu tempo em vez de encaixar o outro, que saiu de uma conversa sem dar explicações intermináveis? Se a resposta é nunca, ou faz muito tempo, você já sabe onde está o problema. Você removeu o atrito, e sem atrito não há tensão. Sem tensão não há desejo. Sem desejo não há valorização. O que sobra é conforto morno. E conforto morno nunca gerou saudade, nunca gerou prioridade, nunca gerou respeito profundo. Gerou hábito, e hábitos são descartáveis. Este é o ponto de partida, entender que você não foi rejeitado por ser insuficiente. Você foi ignorado por ser previsível demais, acessível demais, compreensivo demais. E agora, se quiser mudar isso, vai precisar fazer algo radicalmente diferente. Não com raiva, não com vingança, mas com clareza fria sobre o valor real da sua presença e a disposição de proteger esse valor, mesmo que isso signifique ser menos conveniente para os outros. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar tatuado na mente de qualquer homem que já se sentiu descartado. O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Parece simples, mas vire essa frase do avesso. O que você aceita para si molda o sistema inteiro ao seu redor. Se você aceita ser tratado como backup emocional, você ensina o sistema, a pessoa, a relação, a te tratar assim. Não por maldade, por lógica, por economia de esforço. Se você sempre está disponível, por que alguém se esforçaria para te manter? E aqui está o mecanismo psicológico que ninguém te explica. O ser humano valoriza aquilo que pode perder, não o que já possui, não o que está garantido, aquilo que tem risco de sumir. É primitivo, é instintivo, é real. Quando você remove o risco, quando você está sempre ali, sempre compreensivo, sempre flexível, você desativa o mecanismo mais básico de valorização humana. Você vira mobília emocional. Pense agora, quantas vezes você iniciou a conversa nos últimos 30 dias? Quantas vezes você puxou assunto depois de ser ignorado? Quantas vezes você mandou mensagem dupla, tripla, porque talvez ela não viu? Se a resposta te envergonha, deixa nos comentários apenas um número. O número de vezes que você foi atrás, sem julgar. Só o número, porque reconhecer o padrão já é metade da cura. Você chamou isso de interesse, mas o que você fez foi implorar por atenção. E a atenção implorada nunca é valorizada, é concedida, como favor. E favores não geram gratidão duradoura, geram dívida emocional que ninguém quer pagar. Sêneca foi direto.
É melhor conquistar a si mesmo do que conquistar 1000 batalhas. Mas você estava tentando conquistar alguém que nem estava em guerra. Alguém que já tinha você. Sem luta, sem esforço, sem custo. E o que acontece quando você conquista algo sem esforço? Você não dá valor, porque valor está atrelado ao sacrifício necessário para obter. E te obter custava 0. Agora, se você está lendo isso e sentindo um aperto no peito, é porque você sabe que estou certo. Você sabe exatamente onde facilitou demais, onde relevou o que não deveria, onde esperou quando deveria ter seguido em frente. E a parte que mais dói é que você sabia na hora. Você sentiu, mas ignorou o seu próprio instinto porque tinha medo de perder alguém que já estava te perdendo aos poucos. Pausa aqui. Responde com honestidade brutal. Qual foi a última desculpa esfarrapada que você aceitou? Estava sem bateria. Estava ocupado. Esqueci de responder. E você? Engoliu, sorriu, disse sem problema. Deixa nos comentários. Qual foi a desculpa? Não precisa explicar nada. Só a frase que te deram. Porque quando você vê escrita, você percebe como aceitou o inaceitável. E antes que você pense que estou te dizendo para virar pedra, para nunca mais demonstrar afeto, para jogar joguinhos emocionais, não. Isso não é sobre fingir indiferença. É sobre indiferença real ao que não te serve. É sobre entender que seu tempo, sua atenção, sua presença são recursos finitos, e recursos finitos precisam ser protegidos, não por orgulho, por sobrevivência emocional. Epicteto ensinou: não são os eventos que perturbam os homens, mas a visão que eles têm dos eventos. Você viu ser ignorado como ela não gosta de mim, mas a visão correta é: eu ensinei que me ignorar não tem consequência. Essa troca de perspectiva muda tudo, porque tira você do papel de vítima e te coloca no papel de estrategista da própria vida. Olha o padrão. Você deu atenção quando não recebeu. Você explicou quando deveria ter silenciado. Você insistiu quando deveria ter recuado. E chamou isso de persistência, de não desistir, de lutar pelo que quer. Mas persistência sem reciprocidade não é virtude, é autossabotagem. É validar um comportamento que te diminui. E toda vez que você valida algo, você pede mais daquilo. E aqui está a parte que ninguém comenta. Você não fez isso por amor. Você fez por medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser escolhido. Medo de que, se você colocar um limite, a pessoa simplesmente vá embora. Então, você preferiu se diminuir do que arriscar a ausência. Preferiu migalhas do que dignidade. E agora está aqui, se perguntando por que não é prioridade de ninguém. Se você já sentiu esse medo paralisante, comenta só: eu tive medo. 3 palavras. Porque admitir isso libera algo que você carrega há tempo demais. Essa dinâmica não acontece só no amor romântico. Acontece em amizades, onde você sempre cancela seus planos para encaixar no dos outros. Acontece no trabalho, onde você sempre fica até mais tarde, enquanto os outros saem no horário. Acontece em família, onde você sempre cede, sempre releva, sempre é o compreensivo. E em todos esses lugares, o resultado é o mesmo. Você vira garantido. E o que é garantido nunca é priorizado. A pergunta que deveria te assombrar não é por que ela não me valoriza, é por que eu permiti que não me valorizassem. Porque permissão é a palavra-chave. Você não foi assaltado emocionalmente. Você entregou o valor de mão beijada, embrulhou, colocou laço e ainda pediu desculpas por não ser o suficiente. Então agora, com essa clareza, você tem 2 escolhas. Continuar no mesmo padrão esperando resultado diferente, o que Einstein chamou de insanidade. Ou aceitar que mudar a forma como você é tratado começa mudando o que você aceita. E aceitar menos começa dizendo não mais. Não precisa ser agressivo, não precisa ser dramático, pode ser silencioso, pode ser firme, pode ser apenas ausência estratégica.
Porque no fim, as pessoas só entendem valor quando sentem falta. E você nunca deu espaço para que sentissem. Estava ocupado demais preenchendo o vazio que deveria ter ficado vazio. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. A parte que vai fazer você fechar o vídeo ou finalmente entender por que isso continua acontecendo. Porque até aqui você pode estar pensando, tudo bem, eu facilitei demais. Mas e se a pessoa realmente estava ocupada? E se eu estou sendo duro demais? E se eu perder alguém importante por colocar limites? Essas perguntas são armadilhas. São a mesma lógica que te trouxe até aqui. Deixa eu reformular. E se a pessoa que você está tentando não perder já te perdeu há muito tempo, e você é o único que ainda não percebeu? Porque aqui está a verdade sem filtro. Quando alguém quer você na vida dela, você sabe. Não precisa adivinhar. Não precisa interpretar sinais. Não precisa fazer ginástica mental para justificar comportamentos frios. A pessoa te procura, responde, faz questão. Simples assim. E quando isso não acontece, não é porque a vida dela está corrida demais. É porque você não é prioridade o suficiente para que ela organize o tempo dela ao redor de você. E isso dói. Eu sei. Mas mentir para você mesmo dói mais a longo prazo. Marco Aurélio tinha um exercício mental brutal. Imaginar que tudo que você tem pode ser tirado a qualquer momento. Ele não fazia isso para ser pessimista, fazia para não criar apego ao que não controlava. Agora aplica isso às suas relações. Se essa pessoa sumisse amanhã, o que você realmente perderia? Atenção inconsistente? Respostas frias? Planos cancelados? Você está se agarrando à ideia de alguém, não à realidade do que essa pessoa oferece. E ideias não aquecem, não sustentam, não constroem nada. Tem uma analogia que vai clarear isso. Imagine que você tem um jardim, e nesse jardim você rega uma planta todos os dias. Você cuida, você protege do sol forte, você remove as pragas, mas a planta não cresce, não floresce, não dá frutos, ela só existe, consumindo sua água, seu tempo, sua energia. E você continua regando porque talvez amanhã ela melhore. Mas plantas que não respondem ao cuidado não estão vivas. Estão morrendo devagar. E você está desperdiçando recursos que poderiam alimentar algo que realmente cresce. Agora, substitui planta por relação. Quantos meses ou anos você já regou algo que não te devolve nada? E a resposta não é abandonar na primeira dificuldade. A resposta é reconhecer quando você está investindo em terreno infértil. Porque insistir em terreno infértil não é persistência. É teimosia emocional. E teimosia emocional te mantém preso em ciclos que só te esgotam. Deixa eu te dar um cenário concreto. Você manda mensagem. Demora horas, às vezes dias, para ser respondido. Quando vem a resposta é curta, fria, genérica. Você tenta puxar conversa de novo, o padrão se repete. Mas quando essa mesma pessoa precisa de algo, um favor, um desabafo, uma validação, ela te procura rápido. E você atende na hora, porque é isso que amigos fazem, certo? Errado. Isso não é amizade, é conveniência unilateral. E você aceitou esse papel. Agora responde. Quantas vezes você já foi o apoio emocional de alguém que desaparece quando você precisa? Se já aconteceu, e você sabe que já, deixa nos comentários só isso. Fui apoio descartável, sem raiva, sem acusar ninguém, só reconhecendo o padrão. Porque quando você nomeia, você tira o poder que isso tem sobre você. E aqui está onde a filosofia estoica corta mais fundo. Epicteto dizia que temos controle sobre nossas ações, não sobre as consequências. Você não controla se alguém vai te valorizar, mas você controla totalmente se vai continuar aceitando desvalorização. Você não controla se vão sentir sua falta, mas você controla se vai continuar disponível para quem não te prioriza.
E essa diferença entre o que você controla e o que não controla é onde sua dignidade vive ou morre. Porque veja bem, colocar limite não é punição, não é joguinho, não é tentativa de manipular alguém para te querer mais. É proteção. Proteção da sua energia, do seu tempo, da sua sanidade mental. É dizer, eu mereço reciprocidade. E se você não pode oferecer isso agora, tudo bem. Mas eu não vou ficar aqui esperando indefinidamente enquanto me diminuo. E sim, isso significa que algumas pessoas vão sair da sua vida. Vão sumir de vez quando perceberem que você não está mais disponível nos termos antigos. E você vai sentir falta. Vai doer. Vai bater aquela vontade de voltar atrás, de mandar mensagem, de consertar as coisas. Mas aqui está o teste real. Se alguém só fica na sua vida quando você aceita migalhas, essa pessoa nunca esteve realmente contigo. Estava contigo nas condições dela. E condições unilaterais não constroem nada duradouro. Tem outro ângulo que precisa ser dito. Você não está fazendo favor para ninguém ao aceitar menos do que merece. Você está ensinando padrões ruins. Porque se essa pessoa segue tratando você assim e você aceita, ela vai replicar esse comportamento com outras pessoas. Você está validando uma forma de relação que machuca, não só a você, mas a todos que vierem depois. Colocar limite não é só sobre você. É sobre recusar ser cúmplice de dinâmicas destrutivas. Agora, um questionamento mais profundo. Por que você tem tanto medo do silêncio? Por que a ideia de não responder rápido, de não estar sempre disponível, de deixar alguém esperando, te causa tanta ansiedade? Porque, no fundo, você acha que seu valor está em ser útil, em ser conveniente, em nunca decepcionar. Mas valor real não vem de conveniência. Vem de escassez consciente, de saber que sua presença é um presente, não um direito adquirido. Pensa nisso. As pessoas que você mais respeita na sua vida são as que estão sempre disponíveis ou as que têm limites claros. As que aceitam qualquer coisa ou as que sabem dizer não. As que se moldam ou as que têm postura firme. Você já sabe a resposta. E se você respeita essas características nos outros, por que se recusa a aplicá-las em você mesmo? Marco Aurélio também disse, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Adapta isso. A melhor resposta para quem te desvaloriza não é raiva, não é exposição, não é drama. É simplesmente deixar de estar disponível. É redirecionar sua energia para quem realmente corresponde. É construir uma vida tão preenchida, tão sólida, que a ausência de quem não te valoriza se torna irrelevante. E antes de fechar este bloco, uma última reflexão brutal. Você reclama de não ser valorizado, mas valoriza a si mesmo? Você exige presença, mas está presente para você? Você cobra reciprocidade, mas é recíproco consigo, cuidando da sua saúde, dos seus objetivos, da sua paz, porque ninguém vai te tratar melhor do que você se trata. E se você se trata como opcional, como descartável, como alguém que aceita qualquer coisa, o mundo vai apenas confirmar essa crença. A mudança não começa nos outros, começa no espelho. Deixa nos comentários se você está pronto para olhar esse espelho de verdade. Eu aceito mudar. Só isso, porque aceitar mudar já é 80% do caminho. Então, recapitula comigo, não onde você errou, mas onde você entregou poder sem perceber. Você facilitou, aceitou desculpas vazias, esteve disponível quando ninguém pediu, respondeu rápido demais, relevou o que te incomodou, cancelou seus planos, priorizou quem te colocou em segundo plano e chamou tudo isso de amor, de amizade, de maturidade. Mas o nome real é outro, autossabotagem silenciosa. E a consequência? Você ensinou que te perder não custa nada, que te ignorar não tem peso, que sua presença é garantida, infinita, incondicional. E quando algo é garantido, deixa de ser valorizado. Vira paisagem, vira hábito,
vira algo que está ali, até não estar mais. E aí talvez alguém sinta falta, mas não da pessoa que você é, da função que você cumpria. Isso não é sobre culpar você, é sobre te acordar. Porque enquanto você continuar achando que o problema é externo, que a pessoa mudou, que você não foi bom o suficiente, que deu azar, você vai repetir o padrão, com outras pessoas, em outros contextos, porque o padrão não está nelas, está na sua resposta ao comportamento delas. Agora vem a parte prática, a parte que você pode aplicar hoje, amanhã, na próxima vez que sentir aquela vontade de facilitar demais. Primeiro, pare de responder no reflexo. Quando receber uma mensagem, especialmente de alguém que te trata de forma inconsistente, respire, espere. Não porque você está jogando joguinho, mas porque você está honrando seu próprio tempo. Você não é bombeiro emocional de ninguém. Não precisa estar disponível em 5 minutos para quem te deixa dias no vácuo. Segundo, observe o padrão antes de agir. Quantas vezes você foi atrás nos últimos 30 dias? Quantas vezes a pessoa veio até você? Se a proporção está desbalanceada, tipo 10-1, você já tem a resposta. E a resposta não é "vou tentar mais". É "vou parar de tentar sozinho". Porque esforço unilateral não constrói ponte, constrói muro, de um lado só. Terceiro, silencie sem explicar. Quando alguém te trata mal, te ignora, te coloca em espera. Você não deve satisfação. Não precisa mandar textão. Não precisa justificar por que vai se afastar. Simplesmente afaste-se, desloque sua energia, redirecione seu tempo e observe. Porque se a pessoa não perceber sua ausência, você já tem a confirmação de que nunca foi prioridade. E se perceber e vier atrás, aí você avalia se o que ela oferece agora é diferente do que oferecia antes. Quarto, proteja sua energia como recurso finito, porque é. Você não tem atenção infinita, paciência infinita, disponibilidade infinita. Cada vez que você gasta energia com quem não corresponde, você está retirando energia de quem corresponderia, de você mesmo, dos seus objetivos, da sua paz. Comece a calcular o custo real de cada interação. Se o retorno é negativo ou neutro, corte. E aqui está algo que ninguém te diz. Você não precisa ser frio para ter limites. Limite não é ausência de afeto. É presença de autoestima. Você pode continuar sendo alguém que se importa, mas se importar com quem também se importa. Você pode continuar sendo generoso, mas com quem merece generosidade. Você pode continuar sendo compreensivo, mas sem aceitar ser desrespeitado. Sêneca escreveu: "Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade." E você sofre imaginando que perder certas pessoas seria o fim. Mas a realidade é, você só vai descobrir quem realmente importa quando parar de estar disponível para todos. Porque quem importa, permanece. Quem era conveniência, desaparece. E o desaparecimento de quem era conveniência não é perda, é limpeza. Agora tem uma camada mais profunda nisso tudo que a gente vai explorar nos próximos vídeos. Por que você se coloca abaixo? De onde vem essa crença de que você precisa facilitar para ser aceito? Que você precisa ser útil para ser amado? Que você precisa se moldar para ser escolhido? Porque essa crença não nasceu do nada. E enquanto você não desarmar ela na raiz, você vai continuar repetindo o comportamento, com outras roupagens, mas a mesma essência. Mas por hoje fica com isso, seu valor não caiu. Você é que o entregou. E a boa notícia? Se você entregou, você pode retirar. Não de forma agressiva, não com drama, mas com postura, com silêncio consciente, com ausência estratégica, com a clareza de que você não está mais disponível nos termos antigos. E sim, algumas pessoas vão sair da sua vida quando você fizer isso. Deixa. Porque quem sai quando você estabelece limites básicos de respeito nunca foi sua pessoa.
Era alguém que se beneficiava da sua falta de limite. E perder quem se beneficia de você não é perda, é libertação. Se você chegou até aqui, e eu sei que chegou porque esse vídeo não é para quem desiste fácil, deixa nos comentários uma coisa: eu retiro meu valor de volta. 6 palavras, porque declarar isso publicamente cria compromisso com você mesmo. E esse é o único compromisso que importa de verdade. Você não precisa ser pedra para ter dignidade, não precisa ser frio para ter postura, só precisa entender uma verdade que os estoicos sabiam há 2000 anos. O respeito que você exige do mundo começa no respeito que você tem por si mesmo. E respeito próprio não negocia, não facilita além do razoável, não aceita migalhas, não fica onde não é prioridade. Se esse vídeo mexeu com você, é porque você reconheceu algo. E reconhecer já é metade da mudança. A outra metade, agir diferente amanhã. Não explicar demais, não estar sempre disponível, não aceitar o inaceitável. Simples assim. Agora, se você quer entender a raiz disso, de onde vem essa necessidade de agradar, de facilitar, de se diminuir, assista ao próximo vídeo. Por que você se coloca abaixo e como parar de uma vez? Porque mudar comportamento sem mudar crença é paliativo, e você não veio até aqui para paliativos. Inscreva-se no canal. Ative o sino, não porque eu preciso, mas porque você escolheu parar de viver no automático. E essa escolha, essa é estoica. Nos vemos no próximo.